Olá, amigos do canal Em Família, seja bem-vindo para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nesta segunda-feira, 5 de fevereiro, nós damos continuidade ao estudo da lição 6, que tem o título Eu me levantarei. No estudo de hoje, nós damos continuidade com o tema Justiça para os oprimidos. Nós vamos estudar esse tema a seguir da nossa oração, mas antes eu te convido a separar um tempo para verificar a sua inscrição no nosso canal e curtir esse vídeo se você gostar da lição. Você também pode compartilhar com seus amigos e ajudar esse ministério a crescer e alcançar mais pessoas, abençoando-os com a devoção diária, com o estudo da lição. Vamos fazer a nossa oração. Pai eterno, Deus amado, te agradecemos por essa oportunidade de juntos abrirmos a tua palavra e estudarmos o que tu tens para nos falar, ouvir os teus ensinamentos. Nos concede a presença do Santo Espírito, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição desta segunda-feira começa com a pergunta número 2, que diz assim: leia os salmos, e nós temos aqui várias referências de alguns salmos, e faz o seguinte questionamento: qual é a mensagem para nós, mesmo no presente? Então é importante você fazer a leitura completa dessas referências para o entendimento do assunto. Nós aqui no canal escolhemos o texto do Salmo 146. Nós vamos ler os versos 7 a 9. O papai vai ler para nós agora. Vamos então à leitura. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Verso 8. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Verso 9. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Muito bem, então após essa leitura, nós podemos deixar como sugestão de resposta qual é a mensagem nesses salmos para nós hoje. Deus se preocupa com os pobres e necessitados e os auxilia através de seus filhos fiéis. Depois dessa pergunta, a lição trabalha esse tema, justiça para os oprimidos, demonstrando o cuidado e a preocupação especial que Deus tem para com as pessoas de uma maneira geral, mas especialmente para os diferentes grupos de desfavorecidos, vulneráveis. Aqui é elencado, a autora traz, e nós vimos na leitura do Salmo, uma relação de pobres, necessitados, oprimidos, órfãos, viúvas, estrangeiros. Essas pessoas são muito mais vulneráveis no tecido social e Deus olha com muito carinho, com muito amor, com muita preocupação para esses grupos de desfavorecidos. Ainda no estudo, o salmista usa a expressão eu sou pobre e necessitado, e a autora trabalha essa questão dos pobres necessitados para destacar o cuidado universal de Deus para com a raça humana, com toda a humanidade. Do ponto de vista da humanidade, todos são pobres e necessitados. Essa expressão pobres e necessitados, ela é bem trabalhada no nosso estudo de hoje, né, pai? Nós vamos ter aqui, pela autora, um cuidado de identificar o que essa expressão revela, né? Então, nós vemos que ela é mais do que um nacionalismo, um religioso da época ou atual, né? Então, para não se deter no nacionalismo ou em barreiras culturais, ela usa essa expressão. Ela também, o salmista usa essa expressão. Ele também usa essa expressão para identificar a dependência dessas pessoas de Deus, de que elas confiam em Deus para terem suas dores aliviadas, para terem suas petições atendidas, e não na autossuficiência, ou na suficiência humana, de maneira geral. Então, na sequência, nós vamos ter aqui a autora dizendo: a expressão pobres e necessitados não se limita à pobreza material. Essa expressão ela vai incluir muito mais do que a necessidade material, financeira. É a necessidade de qualquer ordem e confiada a Deus para solucionar essas necessidades. A lição segue nos orientando sobre este assunto
falando que Deus, ele se interessa, né, como nós já vimos, por esses grupos de pessoas, ele tem um olhar especial para esse grupo de pessoas, e ele faz isso através dos seus filhos fiéis, através de nós. Então, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para auxiliar essas pessoas. A lição vai dizer aqui: os salmos inspiram pessoas fiéis a levantar a voz contra toda a opressão. Então, não basta apenas você não oprimir, não fazer opressão a esse grupo de pessoas, mas você também tem que defender, levantar a voz contra isso. E a opressão, né, Ale, pode ser de diversas formas, não só as injustiças que porventura nós percebemos que alguém está sofrendo, mas as situações de vulnerabilidade, de insuficiência material, necessidades do nosso irmão que nós acabamos percebendo, e nós somos usados por Deus, Deus conta conosco para mitigarmos o sofrimento, para levar conforto, levar auxílio a essas pessoas. Um outro ponto abordado nesse estudo, que é trazido pelos Salmos, é a futilidade de se colocar, nós, enquanto ser humano, colocar a nossa confiança em pessoas, instituições humanas, seja elas quais forem. Não podemos correr esse risco porque é como uma areia movediça, não tem sustentação. Assim eram os líderes de Israel e assim são os líderes hoje. E a autora trabalha essa compreensão trazendo a seguinte expressão: o povo de Deus deve resistir à tentação de depositar fé suprema para a salvação em seus líderes e instituições humanas. Que a nossa fé, a nossa confiança esteja no nosso Deus. Na maioria das vezes, se não em todas, ele vai usar a instrumentalidade humana, mas é a partir da nossa relação com Deus. A autora finalizou o nosso estudo nos trazendo um texto de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, um texto bastante conhecido nosso, que fala sobre a graça de Deus, né, para essas pessoas, dizendo que o Senhor se identificou com essas pessoas e se tornou pobre para que elas se tornassem ricas. Né? E a autora ela vai explicar que riqueza é essa, quais são as riquezas que Cristo está oferecendo. Né? Então, ela diz aqui que uma dessas riquezas é a libertação dessa opressão. Né? Então, nós temos a promessa, muito em breve, que Cristo vai libertar todos os oprimidos. Né? E a segunda riqueza que ela coloca aqui é a da vida eterna, do reino eterno, em que Deus vai implantar um reino justo. Né? A lição diz ainda que Jesus Cristo ele cumpre as promessas dos salmos. Diz aqui que ele vai julgar esses maus tratos, todo esse tipo de injustiça, bem como a negligência do dever para com eles. Ou seja, não só as pessoas que exercem essas opressões, mas também aqueles que são negligentes quanto a isso. Então, que eu e você possamos seguir as orientações de Deus, de sermos instrumentos na mão dele para aliviar a opressão desse grupo de pessoas.